A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Graças a Deus, mais um dia aqui estamos na santa e gloriosa presença do nosso Deus para assim proclamarmos ao mundo que só Ele é Deus, nos céus, na terra, embaixo da terra e aonde quer que exista universo e espaço, Deus é Senhor. Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, hoje, 1º de maio de 2025, graças a Deus, este é o dia que fez o Senhor. Por isso, alegremos-nos e regozijemo-nos nele. Escreveu o salmista, graças a Deus. Mas hoje nós iremos ler apenas um verso no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, o qual nós propomos em nosso coração nesta temporada, né? Não digo um dia após o outro, porque nem sempre está sendo possível um dia após o outro, mas nós estamos orando e buscando de Deus a graça, a força, a misericórdia, porque as misericórdias dele são infinitas e assim Deus vai nos abençoando, nos agraciando e nós vencendo de glória em glória é só vitórias. Meus queridos e amados irmãos e a todos os inscritos no meu canal, sou a sua irmã em Cristo e amiga, a evangelista Zenaide do Nascimento Silva, de Santa Maria da Vitória, Bahia. Mas neste momento eu não me encontro na Bahia. Desta feita eu me encontro aqui em Goiânia, na casa das minhas filhas, para a honra e para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Estamos aqui por poucos dias. Aleluias, queridos. E neste dia nós iremos ler apenas um verso que se encontra escrito no Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo de número 12, que assim está escrito: E falou-lhes, pois, Jesus, outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Graças a Deus, queridos, amados irmãos. O título para esta meditação de hoje: Siga a Jesus Cristo e jamais será enganado. Deus fiel. Isto é maravilha, meus irmãos, maravilhas. Gratidão a Deus pela vida de todos que já se inscreveram no meu canal e todos os que hão de chegar e os que já estão chegando. Eu tenho o meu coração repleto de gratidão. Graças a Deus, por isso sou uma pessoa abençoada, porque uma coisa que Deus agrada é de um coração agradecido. Queridos, é muito maravilhoso nós lermos e ouvirmos uma declaração tão linda como esta, feita pelo próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? Quando ele, usando o nosso irmão e apóstolo João e amigo de Jesus, para escrever este verso tão lindo, dizendo: Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andarás nas trevas, mas terá a luz da vida. Deus fiel, Deus é fiel. Meus queridos e amados irmãos, Jesus Cristo, Ele é a luz do mundo. Ele é a luz que Deus enviou a este mundo tenebroso para iluminar a todos os caminhos, para que nós possamos andar por veredas de justiça, nós possamos andar em segurança, guardados, protegidos e livres do perigo
e livres também de tropeçarmos. Graças a Deus. Amados irmãos, esta promessa, ela é verdadeira, ela é eterna, ela é eficaz, porque Jesus Cristo, após ele escrever, né, ele usando o apóstolo João para escrever esta declaração tão linda, que quando o João escreveu, ele ainda era discípulo, né? Discípulo de Jesus. Ele assim escreveu, dizendo: eu sou a luz do mundo. Queridos, nós precisamos andar na luz, porque nós andando na luz, nós estamos livres do perigo, estamos livres das quedas e livres de tropeçar. E Jesus Cristo assim fez esta declaração linda e maravilhosa para nós e afirmou que todos aqueles, né, que atenderem a este convite de andar com Ele, de seguir a Ele, Ele os guardará todos os dias. Ele estará com todos aqueles que assim escolherem segui-lo. Ele afirmou isso no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, verso 20, dizendo que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas, para que Jesus esteja comigo, com você e com todos nós, é necessário nós o escolhermos, né? E trilharmos na luz, assim como Ele é e está na luz. A nossa vida, nós sabemos que esta vida que nós temos aqui, ela é feita de escolhas. O homem foi criado com livre arbítrio, né? Deus nos criou com livre arbítrio. E aqui Jesus fez esse convite lindo e maravilhoso para todos nós, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Aleluias. E você tem escolhido quem para seguir? Você tem andado próximo, tem escolhido seguir a Jesus, que é a luz do mundo, ou tem escolhido seguir outros caminhos? Porque na vida em que nós temos aqui na Terra, existem vários caminhos. Nós sabemos disso, que existem caminhos tenebrosos e existem caminhos diversos. Nós sabemos disso, né? Deus nos criou dotados de inteligência, mas graças a Deus, eu escolhi a seguir Jesus. E você tem escolhido a seguir quem? Faça uma reflexão e responda para si mesmo. Porém, eu te convido, te aconselho, ouça esse conselho de Jesus. Siga Ele, ande com Ele, vive com Ele, que é a luz, para que você não ande em caminhos tenebrosos e tenha, né, a luz brilhando, iluminando, te guiando durante toda a sua caminhada aqui na Terra. Graças a Deus. Queridos, você que está passando, que chegou agora pela primeira vez, que ainda não é inscrito, que é a sua primeira vez que chegou, graças a Deus, meu muito obrigada, você chegou no local certo. Este é o canal da sua irmã em Cristo, a evangelista Zenaide do Nascimento Silva. Você já tem plena liberdade para se inscrever e fica à vontade para deixar o seu comentário e também compartilhar com as pessoas que você ama e que você vê, né, que sabe que está necessitando de ouvir a palavra de Deus
este convite tão lindo e maravilhoso que é Jesus Cristo, nos convidando para trilharmos com Ele, que é a luz do mundo. Aleluias, graças a Deus. Eu há muito tempo fiz isso e graças a Deus sou feliz, porque tenho seguido, trilhado os passos de Jesus. E até aqui eu posso declarar como Samuel declarou. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluias. Amados e queridos ouvintes da palavra de Deus, no Evangelho, segundo escreveu Lucas, nós ao lermos, vimos assim muitas pessoas que seguiram a Jesus, que escolheram a seguir Jesus. E todas quantas escolheram a seguir Jesus, deram certo, a caminhada deu certo, porque escolheu o caminho certo, né? Escolheu o caminho da luz, saiu das trevas e veio para a luz, para não tropeçar, mas para ter firmeza, para ter estabilidade, para prosperar em todas as suas decisões. Aleluias. E no Evangelho do Dr. Lucas, né, no capítulo 8, nos versos 43 a 48, nós lendo, eu convido você, leia lá, que você verá a história de uma mulher muito rica. Eu digo rica porque a história nos diz que aquela mulher foi acometida de uma hemorragia, né, no seu fluxo menstrual, que entrou em demasia incessante, uma história muito conhecida, mas aquela mulher sofreu com aquela hemorragia num período de 12 anos, e durante, nos diz o texto, né, todos conhecem, se você não conhece, eu te convido, abre a sua Bíblia, aí onde você está e leia, que lá está descrito, né, que aquela mulher, ela foi acometida daquela enfermidade uterina, ovariana, e por isso ela teve um fluxo menstrual, ou seja, uma hemorragia incessante por 12 anos. E por causa disso, ela era rejeitada, impedida de estar no meio social. Mas, um certo dia, ela apenas ouviu dizer que Jesus ia passar por perto onde ela estava. E naquela feita, já depois daqueles 12 anos, quando ela já havia gastado toda a sua economia com vários médicos, por isso que nós podemos, na Bíblia não está escrito, mas nós podemos, né, ver, saber, entender que aquela mulher era uma mulher afortunada, porque procurar tratamento médico por 12 anos, somente para uma pessoa na rede particular, né, que na época ainda não existia a rede pública, o SUS, é para uma pessoa que tem uma boa economia. Mas graças a Deus, aquela mulher, mesmo após aquela caminhada, aquela insistência, procurando socorro médico, que não é proibido, é necessário nós procurarmos o socorro médico, mas após aquele período de 12 anos, quando os médicos já haviam feito tudo quanto eles puderam fazer, eles a desenganaram. E ela, então, ela não se desesperou, mas foi então, quando a medicina desenganou ela, mandou ela para casa, dizendo que o problema dela era insolúvel, ela, ao ouvir dizer que Jesus ia passando numa multidão muito grande, onde ela estava perto, ela então ousou a entrar no meio da multidão e também seguir a Jesus. Olha quanta fé! Aquela mulher viveu na escuridão por 12 anos, procurando a sua solução na mão de homens, junto à medicina. Mais uma vez eu digo, não é proibido. Mas existem coisas, meus amigos e amados irmãos,
que é para o homem resolver, mas outras é para Deus. E para Deus resolver a minha e a sua situação, como a situação daquela mulher, é necessário nós aproximarmos dele. E o convite de Jesus é este hoje. Eu sou a luz do mundo. Venha me seguir. Se você me seguir, você não vai andar nas trevas. Você vai ter a luz, você vai ver a luz brilhar e você encontrará a solução do seu problema. E foi isso que aquela mulher anônima, que nem identidade tinha, depois de 12 anos de tentativa, junto à medicina da época, ela então entendeu que era necessário ela aproximar-se do Mestre Jesus, o médico dos médicos, que cura, que salva, que liberta, que transforma e que leva o homem e a mulher para os céus. E ela creu, na sua mente, no seu coração, ela creu. Eu não tenho a dignidade de chegar próximo dele, de falar com ele, de abraçá-lo, porque a sociedade não me permite, não está escrito no texto bíblico, meus irmãos, mas o Espírito Santo de Deus nos faz entender. Mas ela colocou no seu coração, sendo eu incapaz de abraçá-lo, de conversar com ele, mas eu sei, eu creio que basta tão somente eu dar o menor toque nele, somente um toquinho pedacinho das vestes deles, e eu serei curada. E assim, meus queridos, aconteceu. Aquela mulher usou a fé dela, largou aqueles recursos humanos, os quais ela tinha e que já vinha buscando a solução há 12 anos, e então resolveu entrar no meio daquela multidão, seguir ao Mestre dos Mestres, e com apenas um toque, ela recebeu a bênção dela. E Jesus, percebendo que ela havia sido curada, ele fez questão de perguntar para publicar a fé, a ousadia e o milagre que aquela mulher recebeu naquele momento, que foi quando ele disse: quem me tocou? E aquela multidão e os discípulos que estavam sempre por perto dele discordaram, dizendo: mestre, a multidão é muito grande, todos apertam o Senhor do lado direito, do lado esquerdo, e o Senhor pergunta quem é que te tocou numa multidão tão grande como esta? E ele, sendo Deus, Filho de Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Mestre, Médico dos médicos, respondeu: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Então, aquela mulher naquela hora confessou. Ela se colocou e prostrou aos pés do mestre, mesmo trêmula, temerosa, e disse: mestre, fui eu que te toquei. E de imediato, Jesus Cristo ministrou, meus queridos, o milagre, a cura na vida daquela mulher, juntamente com a salvação, dizendo: vai, a tua fé te salvou. Por que a fé daquela mulher a salvou? Porque ela decidiu sair das trevas, deixar de procurar a solução do problema dela, longe do mestre, longe da luz, e recorrer à luz, que é Jesus Cristo. Aleluias! Nesse mesmo evangelho, meus queridos, nós encontramos no evangelho de Lucas, eu estou referindo ao evangelho de Lucas, nós encontramos no capítulo 14, os versos 11 a 19, a história de 10 homens doentes, também leprosos, rejeitados, proibidos de estar no meio social, porque a lepra era uma doença transmissível, contagiosa, e quem
assim estava contagiado, não podia estar no meio social. E também aqueles homens sofridos, rejeitados, ignorados pela sociedade da época, eles apenas ouviram também falar que Jesus ia passando por perto onde eles estavam. E eles, só em ouvir o barulho, né, da multidão que os seguiam, eles colocaram no seu coração a fé e disseram: nós só vamos clamar, porque nós não podemos chegar perto dele, que a sociedade não nos permite. E de longe, nos diz o texto bíblico que eles gritaram, eles clamaram em alta voz: Jesus, tenha misericórdia de nós. Aleluias. E o texto nos diz, meus queridos, que de imediato Jesus os curou, dizendo: volta e mostra aos sacerdotes, vocês já estão curados. Queridos, aqueles homens leprosos, 10 homens, eles não puderam nem chegar perto, nem entrar na multidão, no meio da multidão, mas eles desejaram, ousaram e mesmo de longe, eles clamaram socorro por Jesus Cristo, que é a luz do mundo, e Jesus os socorreu. Graças a Deus, meus irmãos. Deus é fiel e Ele pode todas as coisas. Ele quer te curar nesse dia, Ele quer te salvar. Ele te convida: venha para a luz. Eu sou a luz do mundo. Se você tem trilhado por caminhos errantes, caminhos que têm te levado para longe de Jesus, venha para a luz neste dia, porque Ele tem a solução para os seus problemas, tem a cura para as enfermidades e ainda quer te dar vida plena, vida na presença de Deus. Esse Deus pode todas as coisas, meus queridos. Minha querida irmã, irmão, jovem, senhor, senhora, basta tão somente nós crermos e nos disponibilizarmos a obedecer à palavra de Deus. É a nossa vitória, está em nós nos disponibilizarmos a obedecer a palavra de Deus. Aleluias. Lembra o Jó, depois de passar por toda aquela situação tenebrosa, ele reconheceu o poderio de Deus, e lá no capítulo 42 e o verso de número 2, ele escreveu dizendo: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrado. Queridos, esse Deus é tremendo. Ele pode todas as coisas e Ele tem e quer o melhor para mim, para você. Deixe, se você tem andado por caminhos tortuosos, escolhido de você mesmo, não faça isso não. Escolha Jesus, andar na luz com Jesus. Deixa Ele brilhar, deixa Ele te guiar, deixa Ele te orientar. Não queira fazer de si mesmo, não decida de si mesmo, porque nós sem Deus não somos nada. Escreveu, né, o mesmo João no capítulo 15, o verso 5, Jesus Cristo usando João no capítulo 15, 5, sem mim vocês não podem fazer nada. Misericórdia, meus queridos, misericórdia, que Deus tenha misericórdia de nós. E o Jó, ele escreveu, foi: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Deus pode todas as coisas. Essa enfermidade que tem te incomodado, tem te deixado inquieto, talvez já tenha gastado muito com a medicina e não tenha encontrado a solução. Esse problema na família, a lepra, como aqueles rapazes enfrentavam, que hoje a maior lepra é o pecado, é a maior lepra que incomoda, que assola a humanidade na nossa atualidade, é o pecado. Tudo isso, Deus tem a solução. Jesus Cristo tem a solução.
Basta tão somente nós, eu, você, todos aceitarem e receber o convite de Jesus, que Ele nos faz nesse dia. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Faça isso agora. Venha para Jesus. Aceite a Ele como seu irmão adotivo, né? Que Ele quer nos adotar como irmão, para que nós possamos receber de Deus, o nosso Pai Celestial, a cura, a salvação, a libertação e a certeza da vida eterna. Amém, meus queridos? Então receba esta palavra e siga a Jesus, e jamais será enganado. E a vitória é certa em nome de Jesus. E eu ainda convido a você para um breve momento de oração. Pai Santo, Pai querido, Deus de amor e bondade, aqui estou, meu Deus, diante da Tua presença, Senhor. Louvo, adoro, exalto, bendigo o Teu santo nome. Sou grata a Ti, meu Deus, por esse dia, por essa nova oportunidade. Sou grata a Ti, meu Deus amado, por esse 1º de maio de 2025, que o Senhor, assim, meu Deus, reservou, Senhor, e proporcionou, Pai, para estar aqui, meu Deus amado, juntamente com as minhas filhas, netos e netos. Pai Santo, Pai Eterno, obrigada, Senhor. Obrigada por esta palavra que não é minha, é Tua. Obrigada, meu Deus, pela vida de todos os inscritos, pela vida da família, meu Deus, e familiares de todos os inscritos. Obrigada, meu Deus amado, pelo Senhor ter nos tirado das trevas e nos ter trazido, Pai, para a Tua gloriosa luz. Pai, nos ajude, Senhor, a permanecer na luz, a caminhar na luz, a viver na luz, até, Deus querido, que chegue aquele momento que o Senhor nos tirará, meu Deus amado, desta terra, através do arrebatamento da igreja, e nos levará para estar eternamente juntamente contigo. Pai, eu também te peço, Senhor, o socorro, a misericórdia para esse teu filho, essa tua filha, que o Senhor está vendo e sabe qual a necessidade que eles estão enfrentando, a dificuldade, Pai, o Senhor está vendo. E assim, meu Deus, como o Senhor deu a vitória, a cura, a libertação para aquela mulher e aqueles homens, meu Deus, que nem identidades tinha, o Senhor os socorre agora, porque o Senhor é um Deus fiel, justo, amoroso e poderoso, e que não faz acepção de pessoas. Pai, é no nome de Jesus que eu peço a Ti, te agradeço, e que esta palavra, meu Deus, essa semente venha, meu Deus querido, achar, meu Deus amado, uma terra fértil. Venha, meu Deus querido, nascer, crescer, produzir muitos e muitos frutos, frutos de arrependimento. E que todos aqueles, Pai, que ainda estão andando por caminhos tortuosos, deixem e venham para o Senhor, que é a luz do mundo. Pai, é no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que eu peço e agradeço na certeza da vitória. Amém. Amém, meus irmãos. Meu muito obrigado por ter ficado até agora. Mais uma vez, se não é inscrito, fique à vontade. Se inscreva, compartilhe, aperte as notificações, deixe os seus comentários e o joinha para que o YouTube reconheça e envie para mais pessoas. O meu abraço, meu muito obrigada e até a próxima, querendo Deus.